Fortaleza é terra de arte, é palco de talentos, criatividade e histórias que merecem ser contadas. Hoje vamos falar sobre quem preserva, incentiva e divulga a cultura cearense. Chega mais que começa agora Fortaleza Cultural. Ideias que viram arte, projetos que formam novos talentos e um espaço que há anos ajuda a construir a história cultural da nossa cidade. Agora, uma conversa sobre formação, criação e os novos caminhos da Vila das Artes em Fortaleza. Acompanhe. Rúbia Messia é cineasta e pesquisadora, tem a trajetória ligada à fundação da Vila das Artes, já coordenou programas de formação em audiovisual nos equipamentos culturais do governo do estado. Agora ela assume a missão de dirigir esta instituição da Prefeitura de Fortaleza, voltada à formação e à produção artística. Rúbia, em 2006 tudo era novo por aqui. Como é que foi sua formação na Vila das Artes? Em 2006 eu fui aluna da primeira turma do curso de realização em audiovisual e é aí que a gente funda a Vila das Artes em 2006 e esse ano a Vila faz 20 anos e eu passei por um processo formativo que inclusive mudou a minha vida. A partir dessa experiência com audiovisual, né, as partes práticas, técnicas, teóricas, mas ao mesmo tempo essa relação que a gente tinha com os professores que chegavam para repassar, né, o aprendizado, o conteúdo e esses vínculos que a gente ia construindo e através desses vínculos futuramente a gente foi construindo coletivos audiovisuais, produtoras, produção de muitos filmes e o vínculo com esses professores para poder continuar os trabalhos, né? Então, eu digo que foi muito importante ter passado pela Vila das Artes como estudante e ver que hoje, com 20 anos, a Vila tem 6 escolas. Rúbia, em 2013 você assumiu o desafio de coordenar a escola de audiovisual. Como foi esse desafio? Foi um desafio bem grande, né? Porque você entra na gestão, deixa de ser ali aluna, professora e tem uma preocupação com um coletivo muito maior, principalmente de edificar os programas já existentes de uma escola que começou em 2006 e também nesse desafio diário de construir junto com a comunidade escolar, professores, equipe e também alunos e alunas, né? Então foram aí 4 anos de frutificar os filmes, né? Multiplicar os saberes e ao mesmo tempo ver uma turma se formando, assim como eu também me formei, né? Foi bem importante. E como apareceu o convite da Prefeitura, do Instituto Cultural Iracema, para agora dirigir a instituição? E aí um ano bem cíclico, né, também. 20 anos da Vila das Artes, para mim foi muito importante. Eu recebi o convite, né, através do João Wilson, que é o presidente do ICI, junto com a Samara, que é a diretora de ação cultural. E foi uma surpresa boa e eu aceitei porque a Vila é um lugar que eu tenho muito amor e muita admiração pelo espaço e por tudo que ele proporciona para a cidade. Rúbia, como é que você avalia hoje o cenário de produção audiovisual em Fortaleza? A Vila, inclusive, quando a gente começa em 2006, a gente tinha ainda tem o núcleo de produção digital, que é um núcleo que empresta equipamentos. Então, através desse núcleo, que era um projeto federal e depois ficou um projeto municipal, a gente conseguiu produzir muitos filmes, além dos filmes que eram produzidos pela turma. Então, ali, aquele foi uma pequena semente para poder ter criação de produtoras, coletivos audiovisuais, e aí começou, de fato, junto com as ONGs, e em seguida depois algumas universidades com curso de cinema, isso começou a tomar uma proporção muito maior, inclusive a gente tendo atores, né, atuando em filmes nacionais como O Agente Secreto, mas também outros filmes produzidos em espaços formativos, como a própria Vila das Artes, né, o Centro Cultural Bom Jardim, o Porto Iracema, que são lugares que
tem também processos formativos e que os filmes que são produzidos nesses espaços estão circulando, né, entre festivais e mostras, né? Então, tem crescido o número também de procura de alunos, né, alunos possíveis estudantes da linguagem. E o bom do audiovisual é que também a gente consegue conectar com as outras linguagens, né? Então, e isso tem crescido muito, né? Esse cruzamento entre as linguagens, né? Com o audiovisual. Inclusive, o audiovisual brasileiro hoje vive um momento sui generis, né? Com as indicações ao Oscar e tudo mais. Fortaleza, hoje é a terceira maior capital de capital de estado, né? Então, numa cidade como Fortaleza, qual a importância de ter, né, uma Vila das Artes? É uma importância enorme, né? E ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque é um projeto público de formação artística para a cidade e com a cidade, né? Então, essa importância e esse desafio é para a gente, enquanto gestores, né? Mas também é de responsabilidade dos alunos que frequentam esse espaço, né? As formações, para que esse projeto seja cuidado de uma forma coletiva, né? Que a sua importância, tanto nos seus processos formativos de curta, média e longa duração, mas também na ocupação desse espaço com as parcerias, né, de formações, mas também de apresentações, né? Então, essa importância que a Vila tem para a cidade e para o Brasil também. Hoje, em termos de políticas culturais, fala-se muito de fomento, né, os sistemas nacional, estadual de cultura que estão sendo formados no Brasil afora, mas às vezes as políticas voltadas para a formação especificamente são um pouco esquecidas, né, ou então botadas em segunda categoria, em segunda prioridade. Como é que você avalia isso? Eu acho que dentro dos editais específicos tem, principalmente do Estado e também da Prefeitura, tem projetos que são projetos independentes para pensar as formações artísticas, né? Mas eu sinto que dentro do âmbito municipal e estadual a gente tem tido uma atenção muito forte, né? Assim, desse apoio mesmo, tanto estadual e municipal, para essas formações artísticas principalmente e públicas, né? Assim, gratuitas. Não são espaços que você precisa pagar para fazer as formações, né? E são formações de qualidade. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar mais só em termos de editais, de ter essa preocupação de ampliar, porque às vezes não são formações só dentro dos equipamentos, mas que podem estar dentro das comunidades indígenas, né? Quilombolas, em assentamentos, né? Em outros espaços artísticos e de cultura que não sejam só os equipamentos também, mas que os equipamentos sejam parceiros também desses outros espaços. Agora, à frente da Vila das Artes, quais projetos, o que você pretende construir aqui dentro dessa instituição? Eu digo que não é uma construção, porque já está posto, né? Eu acho que é uma continuidade, um fortalecimento das atividades que já existem, mas também a criação de outros vínculos com o próprio município, com a Secretaria de Educação, né? Com a Secretaria de Direitos Humanos, né? Criando outros vínculos com outras secretarias, com o próprio Estado, com outros equipamentos, mas o projeto já existe, está existindo. O meu desejo é que permaneça e a gente amplie mais o público, né? Que a gente possa chegar cada vez mais aos nossos públicos, às nossas principais pessoas, né? O projeto só existe porque a gente tem um público para entregar, né? As nossas formações, nossos cursos, né? Esse espaço como um espaço de convivência, de alegria, de acolhida também para o público que chega. Aproveitando o ensejo de quem está nos assistindo, principalmente nas periferias da cidade, aquela pessoa que sente que tem uma vocação artística, ela pode procurar a Vila das Artes, como ela deve proceder? Pode sim, a gente funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, né? Tendo uma pausa ali durante o almoço, mas ela pode chegar e nos encontrar aqui no presencial, mas também tem as redes sociais, o Instagram e o site. Sempre está sendo atualizadas as programações de formações, os editais abertos. Então, durante todo esse ano, a gente vai ter lançamento de editais para oficinas, mas também formações de média duração e longa duração. Então, eu peço que olhe as redes sociais, né, o Instagram da Vila e acompanhe.
Apresenta rapidamente as formações que tem aqui para além também do audiovisual, que cursos atualmente a Vila das Artes está ofertando? A gente tem 6 escolas, né? Dentro dessas 6 escolas a gente tem o audiovisual, que iniciou em 2006, depois veio a dança, em seguida veio o teatro, depois veio o circo, a música e por último as artes visuais. Então são 6 linguagens. E outras formações que agora, no mês de abril, a gente vai abrir também outras formações no circo, que é um programa também de mais longa duração, o teatro também. Né, então, acho que seria importante ficar atento aos canais de divulgação da programação. No próximo bloco, vamos conhecer um espaço que guarda parte importante da história, o Museu do Vevé, uma verdadeira coleção de memórias. Não saia daí! Quando a história da música é preservada, a cultura continua viva. Fotos, discos, memórias e registros que contam a trajetória de muitos artistas do nosso país. Conheça agora o Museu do Vevé, na reportagem de Fernando Benevides. Ele transformou a paixão pela música no maior museu fonográfico do Ceará. Eu converso agora com Everardo Silva, o Vevé. Everardo, são quase 50 anos, né, isso, trabalhando com música. Quando é que você percebeu que isso não era apenas trabalho, mas uma missão de vida? Antes de mais nada, eu queria aproveitar e agradecer a vocês da TV Terra do Sol por esse espaço maravilhoso que vocês abrem para a gente, para divulgar um pouco da cultura cearense, da cultura nacional, da cultura internacional, falando-se musicalmente, né? Isso daqui, como você bem falou aí, é um acervo que eu gosto de usar muito a palavra garimpando ao longo de décadas e décadas e décadas. Já são 50 anos comprando discos, ganhando discos, dando discos. E eu comecei a despertar para isso quando eu tive um guru que era muito importante para mim, foi meu presidente na CBS, eu fui representante da CBS e fui divulgador da CBS, e tinha um senhor chamado Tomás Munhoz. Ele era presidente da CBS brasileira, vice-presidente da CBS mundial, e ele tinha uma visão muito, muito longa do mercado fonográfico. E lá pela década de 80 ele já sinalizava que o mercado fonográfico ia ter uma virada muito grande, né? E o disco ia deixar de existir. O LP, o compacto, a fita cassete, o disco de cera, né? O CD, o DVD, o Blu-ray. E eu comecei a me tocar nisso. Eu sempre conversava com o seu Munhoz, ele sempre vinha passar férias aqui no Ceará, ele adorava Fortaleza, muito amigo do Fagner. E eu sempre conversava com ele, ele me dava dicas dessas coisas que o futuro, que hoje chegou, já é realidade, e eu já sabia disso há 20 anos atrás. Então eu comecei a fazer essa garimpagem, né? Guardar esse acervo. Minha mulher fala que eu sou acumulador, mas não. Eu tinha sempre a visão de lá na frente esse material ser material histórico, né, como é hoje o LP. Graças a Deus, a garotada, a nova geração está começando a gostar do disco, né? Então acredito que vão preservar por mais tempo ainda essa herança musical que os artistas deixaram para a gente. O objetivo era patrimonial, guardar a memória da mídia física. Isso, eu não me sinto colecionador. As pessoas falam que eu sou um colecionador, mas eu não me sinto colecionador, não. Eu me sinto, usar um termo assim, um guardião da cultura. Por exemplo, assim, eu nunca me preocupei se o Ivanildo, se o Fernando pegava um disco do Fernando, porra, quem é esse cara? Eu comprava para ouvir, pelo prazer de descobrir. E foi assim que eu descobri muita gente boa, muito artista maravilhoso ao longo desses 50 anos que eu coleciono, que eu guardo discos. Então eu resolvi preservar esses discos. Então, basicamente aqui dentro do acervo da gente, eu tenho, acho que tem uns 300 discos de artistas cearenses, né, LPs, e devo ter uns 800 a 900 CDs de artistas cearenses que talvez nem eles mesmos saibam que eu tenho um disco deles, sabe assim, guardado aqui, preservado. Então eu sempre me preocupei em preservar a cultura musical, sabe, não só a local, a nacional, a internacional, a música em si eu resolvi preservar ao longo desses anos todos. Everardo, são
30 mil itens, né, entre LPs, CDs. Tem algum que tem uma história especial por trás, algum desses itens? Basicamente, todos os discos que eu trabalhei, eles são importantes para mim, mas tem um que eu guardo um carinho muito grande dele, que ele foi muito importante para mim, assim, abrir as portas a nível nacional, as pessoas me conhecerem. E foi o disco do Hit, da Menina Veneno. Foi através do meu trabalho aqui em Fortaleza que Menina Veneno apareceu para o Brasil inteiro, sabe? Então, o Hit, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente lá no Rio. Fui uma reunião da Sony, do CBS, e tem uma história engraçada isso, eu gosto sempre de frisar isso. O Hit, ele adora quando eu falo nisso. Eu estava na reunião, a reunião terminou, a gente foi tomar um cafezinho e lá no corredor do prédio onde a gente estava, do hotel, tinha um gringozinho, uma pessoa bem isolada, né? Aí eu não me senti confortável de ver aquele cara isolado, eu fui até ele, né? Cheguei lá, rapaz, por que você não faz parte ali da equipe da gente? Vamos tomar um cafezinho? Não, tô aqui aguardando um cara que é produtor aí, dar uma palavra para mim, para a possibilidade de eu gravar um disco aqui na CBS. E eu falei, e você é cantor? Ele, sou. Eu falei, mas com esse sotaque aí? Aí ele disse, eu sou inglês, mas eu já estou morando no Brasil há algum tempo, já estou conseguindo falar um pouco mais aportuguesado, né? E nessa brincadeira eu bateu lá a chamada para a gente voltar para a reunião. Eu disse, eu posso bater uma fotografia com você? E bati, pedi um menino que estava servindo café para a gente, ele bateu uma fotografia. E ele bateu uma foto com eu e o Hit, antes do Hit gravar o disco dele, da Menina Veneno. Então, por exemplo, assim, depois que eu guardei essa fotografia, e um mês depois, eu estava aqui em casa, no escritório, e recebi uma fita demo, uma fitazinha de rolo bem pequenininho com a música do Hit, Menina Veneno, que ele nem sonhava de gravar. A CBS mandou na época só como teste, para a gente ver a possibilidade das rádios, se a rádio ia tocar ou não. E eu joguei nas rádios daqui de Fortaleza e a história até hoje, 43 anos depois, a Menina Veneno continua aí sendo esse grande sucesso que é e marcou. Então esse disco do Hit, ele é importante nesse sentido, né? E eu sempre gosto, porque o Hit é um cara muito grato. Em todas as entrevistas, podcasts que ele faz ao redor do Brasil, ele sempre cita o meu trabalho aqui em Fortaleza como grande descobridor da carreira dele a nível nacional e internacional. E ele sempre me dá esse crédito de ter sido eu a pessoa que projetou a música dele em todo o Brasil. Muito bacana. Além do Hit, você conviveu com muitas personalidades da música, alguma história, um bastidor marcante? Rapaz, eu tenho tantas histórias que, inclusive, eu estou devendo um livro. Já me cobraram muito essa coisa do livro. Por exemplo, assim, mais na nova geração, tem a história da Marília Mendonça. Eu também tive o privilégio de trabalhar com a Marília Mendonça ao longo da carreira dela, enquanto viva. E eu fui contratado para trabalhar com a Work. A Work Show é a empresa dos grandes artistas sertanejos, né? E na época, quando eu fui contratado, há 11 anos atrás, o Wander Oliveira, que é o dono da Work, ele falou, rapaz, eu gostaria de trabalhar com você. Eu trabalho com 2 artistas, com Zé Neto Cristiano e Henrique Juliano, mas dentro em breve eu vou lançar mais 2 artistas, uma dupla chamada Maiara e Maraíza e uma menina chamada Marília Mendonça. Aí eu falei assim, Marília Mendonça, aquela compositora? Aí ele disse, você já viu falar? Não, já ouvi a obra dela. Inclusive ela esteve aqui em Fortaleza semana passada, isso antes de eu assinar contrato com a Work. Aí eles, ela foi realmente a Fortaleza começar a trabalhar o repertório do disco que ela vai lançar. A gente vai fazer o lançamento. E eu falei, pois é, eu conheci ela. E então a história engraçada é porque eu visitava muitas emissoras de rádio, jornal, televisão. O meu trabalho de divulgador era muito visitar a emissora de rádio. E eu cheguei um dia na rádio, a 3FM, no programa do Guido Albuquerque, o Pepipeiro, e tinha uma lourinha sentada, gordinha, tocando violão lá na recepção, sozinha, não tinha ninguém na recepção. E eu cheguei para ela, achei esquisita, falei, mas não é ela não, a Marília Mendonça em Fortaleza sozinha, tocando violão. Aí eu cheguei para ela, disse, Guido, quem é aquela menina que tá ali fora? Ele disse, rapaz, um cara pediu para fazer entrevista com ela, é uma tal de Marília Mendonça. Eu não ouvi nem falar, tu já ouviu? Rapaz, Marília Mendonça é a Roberta Miranda de hoje, rapaz. Aí ele disse, tu conhece alguma música dela? Ele disse, rapaz, qualquer música que tu procurar aí, bota a compositora Marília Mendonça. Ele botou Bruno Marrone, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano. Ele, cara, chama ela. Eu fui chamar, ele falou, olha,
vamos entrar logo ali, porque o Guido quer, eu falei sobre você para ele, obrigado, então vamos entrar. Aí ela entrou, ficou, e foi simplesmente um programa de uma entrevista que ele ia dar de 10 minutos ou 15 minutos, levou o programa do Guido Albuquerque quase todo, ela tocando ao vivo no violão, sabe assim, uma coisa assim, lá tinha uma voz fenomenal, né? Marcante, que até hoje faz falta. Então, eu tive o privilégio também de pegar a Marília Mendonça e, a partir daí, levar ela para dentro de rádios, para ela dar entrevista para as televisões, para as rádios. E uns 3 meses depois, eu comecei a trabalhar o disco dela, que foi a grande projeção dela nacional, que foi o primeiro trabalho dela. Vevé, voltando a falar do seu museu, você recebeu a gente, fizemos um percurso aqui. O que você destaca no acervo, no caminho dentre esses corredores? Eu não sei, eu acho que eu perdi a conta, são 35 mil discos. Na verdade, eu gastei muito dinheiro comprando disco, mas comprei, era uma briga eterna com a minha mulher sobre essa compra de discos. Mas de um tempo para cá, desde que as televisões começaram a falar sobre o museu, aquela coisa, porque tudo que eu tenho aqui não é nada comercial, não é de venda, é meu material. É um acervo que eu fui guardando. E muitas pessoas me perguntam se eu vendo. Eu falo, eu não vendo, é meu material, sabe? Então tem essa briga toda. E ultimamente, pelo fator financeiro, a escassez do dinheiro está grande demais, eu quase não tenho comprado muito disco. Mas em compensação, eu ganhei muito disco. Só para você ter ideia, semana passada eu ganhei 960 CDs e 350 LPs. Se você olhar, são mais 1.300 discos que eu recebi em uma semana. Eu recebi 795 discos do Dr. Monguba, nosso amigo delegado de polícia, quero até agradecer a ele, que ao vivo. Eu recebi da Xuxinha Cearense, que era a bailarina do programa de Irapuã Lima, ela me deu 185 LPs, muitos dos discos que a Xuxa me deu, autografado por grandes nomes de artistas brasileiros que vinham visitar o programa do Irapuã Lima, o programa do Enio Carlos lá na TV Diário, quando ela era produtora, e ela pediu os caras para autografar. E ganhei também, foi 185 da Xuxa, 795 do Tomoruba, e ganhei quase 300 discos do Roberto, que estava se desfazendo, um amigo meu de muito tempo. Que é engraçado, eles quando querem se desfazer, eles querem jogar no mato, querem sair logo, né? E foi 290 discos do Roberto, então se você somar aí vai dar mais de 1.300 discos que eu recebi em uma semana. Esse final de semana eu recebi uma ligação do filho do Evangelho Costa, que era um divulgador amigo meu, fui produtor também musical, produtor do programa do Will Nogueira, do Terral. O Evangelho, o filho do Evangelho, o Evangelho faleceu agora durante a pandemia, e ele me ligou, rapaz, o papai faleceu, eu vou viajar para São Paulo, não quero mais levar esse material, eu gostaria que você viesse aqui em casa para pegar esse material. Então, as pessoas, por saberem que eu trato com tanto carinho dos discos, as pessoas me dão disco para eu preservar. Então, tem uma pilha aqui, essa pilha que está aqui atrás, tem uma história engraçada, ela. Eu estava aqui na minha casa, recebi uma ligação do Fabiano Cavalcante, da rádio, que era antigo Rádio Sol, e ele falou, rapaz, o doutor Augusto, ele está se desfazendo do disco dele, rapaz, chegou no momento difícil porque eu estou sem grana. Ele disse, não, mas ele não quer vender não, ele quer te dar de presente. Aí eu falei, então vou ligar, eu vou dar o telefone, então eu liguei para ele, por coincidência ele mora aqui na Andrade Furtado, ao lado da minha casa, próximo da minha casa, e eu falei, doutor, eu não tenho grana para comprar a coleção do senhor. Não, eu vou lhe dar de presente. Aí, vem aqui em casa, eu fui. Rapaz, essa história é emocionante pra caramba. Isso foi uma sexta-feira, mais ou menos 5 horas da tarde. Eu fui na casa dele com minha filha, peguei, ele me deu simplesmente 1.100 CDs. Tá aí, todos guardados com todo carinho. E o cara morreu, bicho, 6h30 da manhã do dia seguinte. Sabe, então, não sei se quando eu fui com minha filha lá, ele falou assim, cuide legal do meu disco, porque você tá levando 50% do meu coração. Aí eu falei, doutor João Augusto, eu disse, doutor, fique tranquilo que eu vou cuidar com todo carinho, eu vou fazer um cantinho pro senhor ir visitar lá, quando o senhor visitar, o senhor vê onde eu vou preservar o disco, senhor. E o cara morreu 6h30 da manhã do dia seguinte, menos de 10 horas que ele me deu o acervo dele, parece que ele estava querendo entregar a obra dele, sabe? Não me deu só os 1.100 CDs, ele me deu um aparelho de som que está lá dentro, ele me deu outro aparelho de som que está na coisa, ele estava se desfazendo mesmo, não sei se é o pressentimento dele que ele ia partir, né? Ele resolveu fazer isso daí. Então tem umas coisas assim
engraçadas, assim, que fatais, que você... eu acho que é uma missão. E Deus, ó, dá o teu acervo para esse cara, para ele cuidar, que ele vai cuidar. Então, eu preservo o mais possível. Vevé, como faz para visitar? É só chegar. Rapaz, aqui é como cantiga de grilo, como diz, toda hora. Eu todo dia me acordo 5h30 da manhã, porque eu tenho uma família, tenho outra família, que são 6 gatos de rua, que estão, numa hora dessa, eles estão lá pelo quintal. Eles chegam de manhã, meio-dia e à noite para se alimentar. Então, eu aproveito a deixa dos gatos e fico aqui de 5h30, 6 horas da manhã, até por volta de 11 horas da noite eu estou por aqui. E recebo muita visita. Não precisa marcar nada, é só chegar, bater na porta, aí você vai se deliciar aqui de ouvir de histórias engraçadas, porque além dos discos, eu tenho um pouquinho da história de cada disco que eu trabalhei. Então, todas aquelas fotografias que você viu lá na parede, lá do escritório, aqui dali foi a minha história contada em fotografia, sabe? Então, eu tenho fotografias com a Anitta, tenho fotografia com a Isa, tenho fotografia com a Ludmilla, tenho foto com o Roberto Carlos, com o Júlio Iglesias, com Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Djavan, aí você, José Augusto, Fernando Mendes, Agnaldo Timóteo, Clara Nunes, eu consegui preservar esse documento fotográfico para guardar hoje dentro do museu. As pessoas, quando olham uma fotografia com o Roberto Carlos, como eu estou ali, o cara, rapaz, o Roberto Carlos bem novinho contigo, sabe? Então, eu consegui guardar isso daí, e para mim hoje eu estou observando que eu fiz uma boa escolha há 50 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com música. No próximo bloco, ficamos de olho na moda com as tendências do momento. E mais, a agenda cultural com dicas de programação para esse fim de semana de feriado na cidade. A gente volta já. O estilo também é uma forma de expressão, criatividade que ganha vida nas cores e na identidade de cada look. Fique agora com Dani Caos no De Olho da Moda. Olá pessoal! O look vestido com calça voltou direto do passado e está dominando o street style e o mundo fashion. A sobreposição cria combinações criativas, modernas e estilosas, que vão do casual ao elegante. Descubra como usar vestidos com calça em diferentes versões: jeans, pantalona, flare, social e alfaiataria, com truques de estilo para arrasar em todas as ocasiões. Se você acompanha o mundo da moda, já deve ter notado que o vestido com calça voltou com tudo nos últimos meses e não pretende sair de cena tão cedo. Essa sobreposição que muita gente já torceu o nariz lá nos anos 2000, atualmente é considerada uma das principais tendências fashion do alto verão 2026. O que antes parecia estranho, agora é sinônimo de estilo fashionista, autenticidade e personalidade. Marcas renomadas, influenciadoras e it girls estão mostrando que dá sim para criar produções modernas e elegantes usando peças básicas que temos no guarda-roupa. E o melhor, o look vestido sobre calça é extremamente versátil, adaptando-se a diferentes estilos, corpos e ocasiões. Como usar vestido com calça sem errar o look? Antes de entrar nos tipos específicos de calças, jeans, pantalona, flare, social e alfaiataria, vamos às regras básicas para acertar nas produções. Primeiro, brinque com proporções. Vestidos mais curtos combinam com calças volumosas. Já vestidos longos ficam incríveis com calças sequinhas. 2. Invista em contraste de tecido. Rendas com jeans, seda com alfaiataria ou algodão com couro criam combinações cheias de personalidade. 3. Cores importam. Monocromático alonga a silhueta. Já o color block deixa o look ousado e fashionista. 4. Cintura marcada. Usar cinto ou peças ajustadas evita a sensação de camadas demais. 5.
sapato certo faz a diferença. Um tênis deixa o look despojado, já um salto traz sofisticação. Inspirações de looks, vestidos com diferentes tipos de calça. E um forte destaque do momento para quem curte produções moderninhas, o slip dress assimétrico com detalhes em renda fica incrível sobre calças sequinhas, skin ou retas, ou até mesmo sobre alfaiataria de corte reto, criando um contraste elegante entre a delicadeza da renda e a base mais urbana da calça. Vestido com calça jeans, o mais democrático e fácil de usar, perfeito para montar produções despojadas e criativas, ideais para o dia a dia. Aposte em tecidos leves, tecidos fluidos ou camisetas longas, que funcionam como vestido. Combine com jeans reto ou skin para alongar a silhueta. Coloque um tênis branco, botas de cano curto ou até mesmo sandálias flat, para deixar o look confortável. Vestido com pantalona. Aqui entramos em uma produção mais fashionista e sofisticada. A calça pantalona garante movimento, elegância e aquele ar urbano que combina com o street style. Opte por vestidos mais curtos na frente ou com fendas laterais, que valorizam o caimento da pantalona. Coloque um salto alto ou plataforma para potencializar o comprimento da pantalona. Vestido com calça flare remete ao estilo dos anos 70, mas também pode ser atualizado para produções modernas e urbanas. Combine vestidos mais retos, minimalistas ou camisas alongadas sobre a flare. Coloque botas de salto médio ou plataformas perfeitas para equilibrar a silhueta. Vestido com calça social. Se você pensava que essa trend não podia entrar no ambiente formal, se enganou. Fica uma das combinações mais elegantes e refinadas. Escolha vestidos estruturados, tecidos nobres como crepe, seda, linho ou tipo chemise. Coloque um escarpim ou uma mule. Vestido com alfaiataria. Se a ideia é unir sofisticação e estilo urbano, essa é a escolha perfeita. A alfaiataria traz instantaneamente um ar refinado à produção. Opte por vestidos mid ou camisas oversized, que combinam perfeitamente. Coloque salto fino, sandálias minimalistas ou até mesmo mocassins. Dica de ouro: o vestido com calças é um coringa no guarda-roupa. Funciona o ano inteiro. A sobreposição de peças permite adaptar tecidos e cores, comprimentos para criar looks de verão, primavera, outono e inverno, sem perder estilo e conforto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Fortaleza não para. Todo fim de semana a cidade se enche de arte, música e espetáculos. Agora é hora de conferir na nossa agenda o que vai movimentar a cena cultural da cidade. E a agenda cultural do fim de semana está cheia de boas opções para você aproveitar. Sábado, dia 4 de abril, a partir das 6h30 da noite, tem muito ritmo e animação com os Patifes do Swing no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema. Logo depois, às 7 da noite, o palco recebe Juninho Santos com o melhor do axé e do pagodão baiano, também no Centro Cultural Belchior. E entrando no clima de fé e reflexão que marca a Semana Santa, o público também pode acompanhar o tradicional espetáculo Paixão de Cristo de Pacatuba. A encenação reúne fé, cultura e emoção em uma grande cidade cenográfica e conta com nomes conhecidos no elenco, como Malvino Salvador no papel de Jesus, Humberto Martins como Pilatos e a apresentadora Niara Meireles interpretando Maria. As apresentações seguem até o dia 5 de abril, sempre das 4 da tarde até meia-noite.
Programe-se e aproveite o melhor da cultura da nossa região. Toda a programação é gratuita. Confira mais detalhes no site fortaleza.ce.gov.br. O Fortaleza Cultural vai ficando por aqui, mas a arte continua viva em cada canto da cidade. Obrigado pela sua companhia, continue ligado no canal 42.1 e acompanhe a gente também no nosso canal do YouTube. Até a próxima!